Para vocês aqui o que eu recebi agora na Casa Branca, no último encontro que eu tive lá, com uma das autoridades Band, the White House, Washington, D.C., o endereço da Casa Branca. E aí, você traz aqui mais uma prova, né, da relação próxima de Trump com Bolsonaro. Lembrando, né, meus amigos, tem um vídeo que provavelmente você possa até ter assistido, mas que muita gente não prestou atenção. Queria recordar com vocês aqui e falar algo interessante que quase ninguém falou. Prosecutors in Brazil asked the Supreme Court to find former President Bolsonaro guilty. Any word of that? He's going to trial now, right? Your But opinion? have they found him guilty? No. President Bolsonaro is a good man. Muita gente falou, o Trump nem sabe o que está acontecendo com Jair Bolsonaro. Ele está perguntando em que ponto que está o processo. Meus caros, o Trump ele tem 1 zilhão de coisas para fazer. É óbvio que ele não tem a capacidade de ficar a todo momento abrindo, né, a sua rede social ou jornais para ficar se informando, vendo passo a passo o que está acontecendo no processo de Jair Bolsonaro. No entanto, ele tem assessores, pessoas que sim o brifam, que falam para ele o que está acontecendo. Inclusive, nós sabemos quem são essas pessoas. Nós nos reunimos com essas autoridades que depois sentam-se à mesa com o presidente Donald Trump. E vocês podem ter certeza. O que ele perguntou ali no vídeo? Bolsonaro já foi julgado? Meus caros, há uma janela de oportunidade para as autoridades brasileiras consertarem tudo isso. Só que, no entanto, eu estou vendo muito debate sobre eu não posso sair arrumar uma foto, isso será uma demonstração de fraqueza. Se Bolsonaro for condenado, eu acho capaz demais que o Trump, por exemplo, se ele recebesse essa notícia no meio dessa coletiva de imprensa, dele entrar no Salão Oval e começar a tomar medidas. E aí sim não vai ter mais volta. Aí as autoridades brasileiras vão querer uma segunda chance e vão pouco se importar com a sua foto que vai sair no jornal, com, não, isso é demonstração de fraqueza. Porque visto, você consegue reverter do dia para a noite. Lei Magnitsky, não. As autoridades brasileiras elas estão brincando com fogo. Não digam depois que eu estou ameaçando, eu estou alertando. E por acaso, enquanto eu fazia alertas, e muitos faziam chacota comigo, com Paulo Figueiredo, mas tudo se verificou. Falamos, vão perder vistos. Perderam. Dizemos, será aplicada a Lei Magnitsky. Foi aplicada a Lei Magnitsky. Agora, estamos mais uma vez alertando do que está por vir. Não por querer, né, o melhor para certas autoridades brasileiras, mas para evitar o prolongamento do sacrifício, para evitar que as pessoas fiquem mais tempo presas injustamente, pessoas que não deveriam nunca sequer ter sido colocadas embaixo de investigação. E olha só, né? Traficantes são postos em liberdade, outros criminosos violentos também, todo dia tem notícia disso. Mas o pastor Silas Malafaia foi incluso agora no inquérito policial. Veja só, agora chamar as pessoas para ir para as ruas, se manifestar pacificamente, virou crime no Brasil. Entendem como é que a coisa está tão de cabeça para baixo? E a gente não pode aceitar isso daí como normal? O inquérito aberto contra mim, colocaram meu pai dentro, agora colocaram Malafaia. Senador Marcos Duval veio para os Estados Unidos, voltou para o Brasil, colocaram uma tornozeleira eletrônica dele, e tem gente no Senado falando, não, para não ficar feio para Alexandre de Moraes, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Meus caros, façam o certo antes que seja tarde demais. Vocês não vão conseguir enrolar o presidente Trump. Vocês estão vendo, ele citou 7 vezes o Jair Bolsonaro recentemente. Posts na rede social, cartas direcionadas, Lei Magnitsky, carta para o Lula, tarifa. Mas o que vocês querem para tomar o rumo correto e para entender que o caminho menos doloroso, até para vocês próprios, autoridades brasileiras, que fazem parte desse cenário inteiro, desse quebra-cabeça, que para vocês próprios, o melhor caminho é colocando a anistia em votação. Façam isso antes que seja tarde demais. Para finalizar esse vídeo, né, eu trago para vocês aqui algo que eu recebi no último encontro
né, dentro da Casa Branca, junto com Paulo Figueiredo. Mais uma prova de que o que eu estou falando é verdade. Se vocês prestassem atenção no cenário disso daqui, vocês jamais teriam feito chacota conosco. Mas Deus faz as coisas certas. Eu agradeço a Deus a arrogância dos nossos inimigos, porque foi isso que permitiu, né, que asfaltou o caminho para que a gente pudesse chegar aqui. Se eles soubessem das nossas habilidades, se não tivessem subestimado, provavelmente lá atrás já teriam pego meu passaporte e colocado uma coleira de mim prisioneiro dentro do Brasil para fazer o que eles bem entendessem. Mas, né, não vou repetir aqui a frase do Marroso, perderam essa oportunidade. Olha só. Isso aqui, um statement, né, uma declaração, foi impressa aqui uma página do Wikipedia, né, Eduardo, para você um grande statement, uma grande declaração para o seu maravilhoso pai está no caminho. Tudo de bom, Donald Trump, quando ele não era presidente. Quando ele era uma pessoa tóxica, quando muita gente achava que ele foi um tsunami, uma onda que passou, que não retornaria ao poder, estava sendo processado por insurrection, né? 6 de janeiro, até mesmo fora da presidência, tentaram fazer o impeachment dele, mas a gente estava lá. E a gente faz as coisas por princípio, não faz por modinha. Ali tem outros ali. Ali tem Benjamin Netanyahu, presidente do Knesset, presidente do Mossad, boné assinado pelo Trump. Utilizei na posse dele, né? E esse daqui é especial por quê? Porque a conjectura dele mostra, né, que ele não é novo, é ainda do final do primeiro mandato dele, esse boné. E aí eu trago para vocês aqui o que eu recebi agora na Casa Branca, no último encontro que eu tive lá, com uma das autoridades que eu falei para vocês que conversa diretamente com o presidente Trump. Ele falou, Eduardo, para você. Aí tem aqui, né? The Honorable Jair Messias Bolsonaro, 38th President of the Federative Republic of Brazil, First Class, do not bend the White House, Washington, D.C., 20502. É o endereço da Casa Branca. E aí, você traz aqui mais uma prova, né, da relação próxima de Trump com Bolsonaro. Lembrando, né, o que está em jogo não é só apenas Bolsonaro. A nossa atividade aqui, assim como o presidente Trump disse na carta dele, é sobre Bolsonaro, seus familiares e seus apoiadores que estão debaixo de uma perseguição política sem precedentes no país. E aqui a carta, né? Vocês provavelmente devem ter visto essa carta do presidente Trump para o Jair Bolsonaro, tecendo elogios, falando da preocupação dele com a prisão, a lawfare que ele está sofrendo e etc. A perseguição, né? Nesse tempo aqui ele ainda não estava preso em prisão domiciliar. Então, mais uma vez, autoridades brasileiras, esse cara aqui ganhou do Trudeau no Canadá, ganhou o que ele queria do México, aumentou o PIB da União Europeia para fins de defesa. Esse cara aqui, ele senta com Putin, ele aperta a mão do Kim Jong-un, ele bombardeia o Ali Khamenei. Vocês acham mesmo que são vocês que vão conseguir parar e enrolar esse cara daqui? Eu estou dando mais uma vez um conselho a vocês, de alguém que consegue se encontrar com as autoridades daqui e conhece o clima de dentro, da fonte. Eu sou a melhor fonte, não é que soberba não, eu sou a melhor fonte que vocês podem ter, eu e Paulo Figueiredo. Porque o Itamaraty, quando tentou ir no State Department, não foi nem na Casa Branca, a embaixadora Viotti recebeu uma porta na cara, voltou correndo das férias e recebeu uma porta na cara. E a famosa frase, né? Too late. Tarde demais. Vocês que estão com o poder da caneta no Brasil, ajam antes que seja tarde demais. Não deem trela para a narrativa. Porque depois, se esse cara aqui resolver, de fato, usar as armas que ele tem, que ele nem começou a usar, aí não haverá mais volta. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil.